Como emagrecer e nunca mais engordar? Se você já está cansada de ter passado por efeito sanfona inúmeras vezes, ter perdido peso, reganhado peso, tentado, mas parece que você nunca consegue ficar livre da barriguinha, esse vídeo aqui é para você. E eu não somente quero conversar meio que as coisas óbvias do emagrecimento em relação a déficit calórico, coisa que você já deve ter ouvido falar, mas eu quero conversar da parte comportamental. Essa é a parte mais importante para você ter um emagrecimento onde você não reganha peso. A grande maioria das pessoas, por que elas sofrem um reganho de peso? Porque elas não mudam os comportamentos durante o processo de emagrecimento. É a mudança comportamental que vai sustentar os seus resultados após emagrecer. E isso vai acontecer com basicamente qualquer coisa da vida. Se a gente fala também sobre empreendimento, sobre carreira, se você, durante o processo de aprendizado ali numa profissão, não aprender a como fazer gestão daquilo, dificilmente você vai sustentar seus resultados porque você não aprendeu a lidar com aquilo. O emagrecimento, o que acontece? A grande maioria das pessoas começam a fazer uma dieta, mas não entende o processo, não entende os comportamentos que devem ser mudados para que você consiga manter o peso. É quase inútil você fazer uma dieta e não mudar os seus comportamentos durante o processo da dieta. Quando a gente pega estudos, por exemplo, onde somente há uma mudança do que você come no sentido de dieta, por exemplo, eu te prescrevo uma dieta, você faz a dieta que eu te prescrevi, mas você não muda seus comportamentos, você não está engajado a mudar, mas você consegue fazer a dieta que eu te prescrevi. Mais de 90% das pessoas que fazem isso voltam a ganhar peso. Por quê? Porque não teve uma mudança comportamental durante o processo. Agora, se eu te dou um plano alimentar e te ofereço um acompanhamento, um suporte, onde a gente foca em mudar seus comportamentos, onde você entende que você precisa mudar seu estilo de vida, onde você dá valor a isso, os resultados são mantidos, muito mais do que somente entregar uma dieta. Com medicamento é a mesma forma. Você emagrece, mas você não aprende o que fazer. É basicamente uma pessoa que, um exemplo assim que fica muito parecido, é se eu der para alguém muita grana e essa pessoa não sabe fazer gestão de dinheiro. Então vamos supor, dados da Mega Sena. A grande maioria das pessoas que ganham prêmio na Mega Sena voltam a ser pobres. Por quê? Porque elas não sabem o que fazer com aquele dinheiro. A grande maioria das pessoas que emagrecem voltam a engordar, porque elas não sabem o que fazer para continuar magra. Então tem alguns pilares que a gente tem que seguir para continuar na magreza. Continuar na magreza? Continuar com o percentual perdido. Mudança comportamental, entender também sobre calorias, sobre algumas coisas que você não pode ficar dependente do nutricionista. Então, por exemplo, 100 gramas de bacon tem 550 calorias. Isso daí dá mais ou menos, em relação à caminhada, se a gente pega uma pessoa de 70 quilos, isso daria 2 horas de caminhada. Então 100 gramas de bacon equivale a 2 horas de caminhada. Imagina, você não sabe que 100 gramas de bacon tem esse tanto de caloria, e aí você faz a dieta, para de fazer, começa a comer bacon e volta a engordar. Em relação ao comportamento, a mesma coisa. Vamos supor que você é uma pessoa que bebe demais. Bebe, come churrasco todo final de semana, come besteira. E você não quer mudar isso, basicamente. Você não quer. Só que você parou de fazer isso enquanto você está na dieta. Só que a partir do momento que você chega no seu resultado, ou você chega em algo que você está satisfeita, você volta ao estilo de vida que você tinha antes. O que acontece? Você reganha o peso todo de novo. Então, muitas vezes, as pessoas fazem dieta restrita, perdem peso, mas reganham tudo de novo, porque elas voltam a fazer os mesmos comportamentos que faziam antes de emagrecer. Qual a chance disso dar certo, entendeu? Ao mesmo tempo, se a gente faz uma intervenção comportamental, a gente aumenta seu nível de consciência, dificilmente você vai reganhar esse peso novamente. E eu falo isso com propriedade, porque eu já fiz mais de 5 mil consultas e é incrível como que as pessoas realmente mudam e não voltam a engordar quando elas fazem mudanças comportamentais. Vou citar alguns exemplos de emagrecimento que são bem-sucedidos. Quando a pessoa começa e ela tem um motivo muito forte do porquê fazer aquilo. O motivo é um ponto muito importante. Porque se você não tem um motivo claro do porquê emagrecer, dificilmente você vai sustentar o desconforto que é de emagrecer. Porque emagrecer é extremamente desconfortável, porque você vai ter que renunciar a inúmeras coisas que você gosta
e que você está fazendo em prol do seu emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que gosta de beber, você vai ter que diminuir pelo menos bastante a quantidade de bebida. Se você é uma pessoa que gosta de comer lanche com frequência, você vai ter que diminuir a quantidade de lanche. Então, o fato de emagrecer, ele necessita que você tenha um motivo claro para você conseguir sustentar a quantidade de renúncias que você vai fazer. Se você não tiver esse motivo claro, e esse motivo, ou na verdade, esse motivo for muito banal, como por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer porque eu me sinto mal, mas você. Na verdade, não um porquê banal, mas um porquê mal definido. Porque eu me sinto mal. Se sentir mal é muito amplo, você tem que especificar mais. Ah, eu me sinto mal porque eu não consigo cuidar do meu filho, eu me sinto mal porque eu não consigo brincar com ele, eu me sinto mal porque eu não consigo desenvolver minha profissão, porque eu sou uma fotógrafa e eu tenho vergonha de tirar foto, eu não consigo. Eu não. Eu quero emagrecer porque eu me sinto mal quando eu visto uma roupa específica e eu me sinto, sei lá, humilhada de alguma forma, enfim. Você entende que esses motivos eles são mais concretos do que somente querer emagrecer porque você se sente mal? Você precisa ter claros motivos como se fosse uma seda, um tecido na sua mão. Esses motivos precisam ser tão claros a ponto deles ser quase impalpáveis, quase você consegue pegar eles, de tão claro que eles estão para você. Porque isso daí que vai sustentar o desconforto que é emagrecer. E é isso também que vai sustentar o desconforto comportamental do processo de emagrecimento. Porque se você não tem esse motivo claro, tudo que você vai querer é o quê? Acabar com a dieta para que você volte a fazer os mesmos comportamentos de antes. E se você faz os mesmos comportamentos de antes, o que vai acontecer? Você vai reganhar peso de novo. Então, o que acontece? Os pacientes que têm mais resultados são os pacientes que entram com um motivo muito claro. Entram muitas vezes assim, até um pouco revoltado, sabe, com a situação que tá. A pessoa fala, Vinícius, cara, eu tô aqui porque eu, de verdade, tô bem cansado de tentar emagrecer, não conseguir, tô bem cansado de estar no corpo que eu tô e realmente eu quero fazer acontecer. Então essa pessoa ela tem um motivo claro e ela tem uma motivação também, sabe? Ela tem um ânimo ali de querer fazer acontecer. E aí eu vou direcionar essa pessoa e mudar os comportamentos dela. E como que eu vou fazer isso? Perguntando para ela o que ela faz. Muitas vezes pode ser que seja uma pessoa que beba sábado, domingo, sexta-feira, os 3 dias ali no final de semana. Talvez seja uma pessoa que passa por muito estresse. E aí eu vou ensinar para ela como que o estresse vai impactar a escolha dos hábitos dela. Talvez seja uma pessoa que aprendeu a descontar as emoções na comida, as flutuações em relação à emoção, ansiedade, tristeza, e comer para tentar ficar bem, sabe? Ela vive nesse ciclo ali de viver emoções e aí comer para se sentir melhor. Aí eu vou ajudar ela e ela vai ter uma mudança, ela vai ter uma mudança comportamental nesse processo. Só que para sustentar essa mudança comportamental, ela precisa ter um motivo muito claro. Porque senão ela vai desistir, porque não é fácil a mudança. Então, quando você for procurar um nutricionista, quando você for começar uma dieta, mude os seus comportamentos. Reflita de uma maneira clara do porquê que você está fazendo isso. Eu, por exemplo, por que eu me cuido tanto? Não é somente porque eu sou nutricionista, porque isso daí talvez seja um dos mínimos, assim, porquês. Porque você vai ver que muito profissional, assim, que é nutricionista não se cuida. Ou muito médico que é cardiologista continua fumando, enfim. Só o conhecimento não é suficiente, mas por meio de reflexões e de motivos muito fortes. Eu tive minha mãe que morreu cedo e meu pai que morreu cedo. Então eu me olho e vejo que minha saúde é o fator mais importante que existe. De verdade, não existe nada mais importante que minha saúde. Porque se não existe um Vinícius saudável, não existe um Vinícius que cuida de alguém. Não existe um Vinícius que vai viver durante muitos anos. Então o cuidado com a minha saúde, ele é o ponto principal. E isso me dá um motivo muito forte por ter passado pela questão da morte da minha mãe, dos meus pais, me dá um motivo muito forte do porquê que eu tenho que cuidar da minha saúde. E as reflexões também elas me ajudam nisso, porque eu penso, quando eu tenho um carro, quando eu comprei um carro, quando meu carro era novo, cara, eu cuidava do meu carro assim absurdamente. Eu abastecia só no imposto bom, e isso é comum das pessoas fazerem, abastecer no imposto bom. O carro tinha seguro. E aí, muitas vezes, quando você vai pagar o convênio para você, você tem um pouco de dó, sabe? De pagar o convênio. E o convênio no Brasil, você sabe que é um absurdo.
E aí o convênio tá lá R$ 400, R$ 500, mas o seguro do seu carro é a mesma coisa. Aí você paga o seguro do seu carro e não paga o convênio para você. E essas reflexões me deixou bem, assim, reflexivo num aspecto de como que a gente, muitas vezes, se cuida muito mal. Como que nós cuidamos mais de alguns bens nossos do que de nós mesmos. E aí quando você reflete dessa forma e olha para você de uma forma mais carinhosa, de uma forma com mais cuidado, você tem mais motivação de mudar os seus comportamentos. E não somente isso, você começa a olhar algumas coisas como não somente o que você está perdendo, mas o que você está ganhando. Vou dar um exemplo. Quando você deixa de comer o que você gosta, tipo, deixei de comer um churrasco, deixei de comer tomar uma cerveja, que é o que eu curto, muitas das vezes você só imagina o que você está perdendo, mas você não imagina o que você está ganhando. Você está ganhando uma autoestima melhor, você está ganhando uma saúde melhor, muitas vezes uma digestão melhor, porque quando você começa a fazer dieta, você percebe que a azia basicamente você não tem. Enfim, você está ganhando um monte de coisa, mas você não olha dessa forma. Você só olha o que você está perdendo. Agora, quando você começa a ter um olhar mais profundo de autocuidado, você começa a olhar para o seu corpo e pensar no quanto você pode cuidar de você. O quanto que comer saudável é literalmente um autocuidado. E isso começa a te motivar demais. Por quê? Porque quando eu tirar uma dieta de você, ou você, por exemplo, parar de fazer dieta, você ainda vai sustentar bons hábitos. Você talvez vai deixar de beber. Um dia eu vou contar aqui o porquê que eu parei de beber. E é bem interessante. Você vai deixar de beber, mas você vai imaginar, eu estou deixando de beber não porque o nutricionista pediu para eu deixar de beber. Eu estou deixando de beber porque meu corpo é a coisa mais importante que existe na minha vida. Minha saúde é a coisa mais importante que existe na minha vida. Bebida tem total relação. Se você fizer uma pesquisa simples no Google, você nem precisa achar, nem precisa ir atrás de estudo científico, porque isso é algo tão evidenciado que é fácil de achar. Da relação de álcool e câncer. Aí você começa a perceber que cuidar, não beber, é um autocuidado. E isso é o que vai motivar o processo para que você não ganhe gordura de novo. Porque senão você só fica imaginando que você está perdendo. Só fica imaginando a cerveja que você não vai beber no final de semana, você só fica imaginando a comida que você não vai comer no final de semana, só fica imaginando os rolês que você vai deixar de fazer, um monte de coisa, mas você não imagina o que você ganha. Então, o emagrecimento sustentável, ele deve envolver mudança de comportamento, porque senão de nada adianta. Você vai passar por esse processo mais de 10, 15 vezes e você vai engordar tudo de novo, porque se você não mudar o comportamento, não vai adiantar. Então, da próxima vez que você procurar um nutricionista, que você tiver, ou se você já tiver no processo de fazer dieta, comece a olhar com mais autocuidado, comece a olhar com mais cuidado a você, comece a pesquisar mais sobre saúde, comece a ler mais livros sobre, porque isso vai te dar material e motivação de você mudar os comportamentos. Isso vai te dar, vai servir de âncora para você conseguir tolerar o desconforto que é da mudança, porque você vai perceber que emagrecer não é fácil, você vai ter que aumentar o volume de exercício, você vai ter que se organizar, que é uma coisa que não é fácil também. Você vai ter que perder algum tempo ali da sua rotina para fazer suas marmitas. Mas se você tem um motivo claro, você vai perceber que não é difícil fazer isso. E aqui nesse vídeo eu quis entrar mais nessa parte comportamental, como se fosse ali um chacoalhão mesmo. Depois a gente vai falar de forma mais prática como fazer, como ter um emagrecimento, como mudar esse comportamento, né? Porque aqui eu enfatizei muito a importância de mudar, mas não coloquei os comportamentos que são chave, por exemplo, para você se manter dentro do peso. Quais que são, digamos assim, uma trilha para você seguir. E depois eu volto com essas dicas mais práticas. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixa um like para eu saber que está sendo útil. E pense sempre, o emagrecimento sustentável, ele deve envolver mudança de comportamento.